Nós já aprendemos que os Salmos, ele é uma fonte de inspiração de oração verdadeira. Abrir o coração, falar com Deus verdadeiramente, sabe? Não ter medo, o que eu vou falar com Deus? Não. Deus, ele quer o seu coração. A sua oração precisa ser verdadeira, ainda que seja revoltada, questionadora, o que quer que seja, ele quer verdade. Ele quer que você abra o coração. Salmos, ele nos inspira isso e nos ensina a fazer isso. E a gente vai para o primeiro capítulo, que ele abre esse livro já de uma maneira tão bela. E ele traz 3 bases aqui que vão nos acompanhar durante todo o estudo de Salmos. As 3 bases são simples e eu garanto para você que você vai enxergar isso em todos os capítulos. Sobre as escolhas que fazemos e suas consequências, ele fala sobre influência e alimento, o que nos influencia e alimenta e o que nós influenciamos e alimentamos com as nossas atitudes. E ele deixa muito claro, ele fala sobre a vontade de Deus. O Salmos primeiro, ele mostra já de cara 2 caminhos, falando sobre as escolhas. Tem o caminho do justo, o caminho do ímpio. Então ele já te deixa claro isso. Quando você entende que as suas escolhas direcionam para o caminho que vai a sua vida, isso te tira do lugar de vítima. Isso te traz uma autorresponsabilidade e tira você da mão do inimigo. Porque a gente às vezes associa tudo de ruim que acontece na nossa vida à ação do inimigo. E às vezes o inimigo tá ali olhando e fala, oxe, tu fez isso sozinha, eu não te ajudei em nada, não, foi tudo escolha sua. Então, quando você entende que existem 2 caminhos, que é isso que o Salmo 1 apresenta pra gente, existem 2 caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. Então, você precisa decidir, você precisa escolher bem, tomar cuidado com o que te influencia e fazer a vontade de Deus, escolher fazer a vontade de Deus. É isso. Parece muita coisa, mas não é. É pouca coisa, só que o simples é difícil de ser feito. Eu vou ler o primeiro salmo e a gente vai falando sobre. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha ao vento. O vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nesse primeiro versículo fala sobre escolhas, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Qual que é o caminho dos ímpios? O caminho do ímpio é o que dá o conselho errado. Ele tem uma conduta, a influência dele é ruim. E ele zomba, porque além dele não fazer o certo, ele ainda tira sarro de quem faz. E qual que é o caminho do justo? É o que não segue o conselho do ímpio. É o que não imita a conduta do pecador. E é o que não se assenta com o que zomba. Vem o versículo 3 que fala, é como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Gente, quando fala sobre árvore, tá falando sobre raiz, sobre você estar firmado no lugar. Ele foi plantado, Deus colocou ele ali. E ele está à beira de águas correntes, ou seja, ele tem renovação todos os dias. No versículo anterior fala sobre meditar na lei de dia e de noite. A escolha do justo é obedecer a Deus, é fazer a vontade dele. Ele pensa nisso o tempo inteiro. Isso é a água corrente que renova, que limpa, que transforma dia após dia. Eu costumo falar que a gente tem que matar um leão por dia. Só que a gente tem que matar, porque se a gente deixar ele sobreviver, ele junta com o leão de amanhã e mata nós. Então, a gente, para ter essa força, para matar esse leão todo dia, a gente precisa se renovar, a gente precisa dormir, se alimentar. Tudo isso fala sobre renovação, sobre recarga. E aqui está falando que quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, quando você vai para a palavra, se alimenta dela todos os dias, ela te renova, ela te fortalece, ela te dá a força que você precisa para viver aquele dia. Então você é reanimado, sabe? Você tá pronto para mais um dia, ainda que você esteja na mesma situação, mas todos os dias, quando você lê ali,
Quando você se alimenta de Deus, quando você ora, Ele te recarrega. É essa água corrente que passa. Não é uma água parada. É uma água que vem todos os dias, uma água nova, que passa, te nutre, sabe? Te alimenta, te limpa, te renova. Esse é o justo. E é por isso que ele medita de dia e de noite. E o caminho do justo faz o que ele agrada a Deus. No final fala que o Senhor aprova o caminho do justo. Mas o caminho do ímpio, esse leva à destruição. Então, quando você vive segundo os seus próprios desejos, suas próprias vontades, não tá nem aí para ninguém, escolhe fazer o errado, Deus não se agrada. E esse caminho leva para a destruição. A gente precisa, sabe, o convite de hoje, desse devocional, não é falar, nossa, como você é justo, como você é maravilhoso, você está agradando a Deus, ok, perfeito, né? Não fazemos mais que nossa obrigação. Mas é que você pare na frente do espelho, olha para esse texto e fala, Senhor, eu escolho o caminho do justo, mas eu estou trilhando esse caminho? Me mostra se tem algo que eu estou fazendo que não é da sua vontade, que não agrada ao Senhor. Em contraste com a árvore plantada, fala sobre a palha que o vento leva, que assim são os ímpios. Gente, palha que o vento leva, eu só lembro daqueles desenhos que mostram aqueles trequinhos rodando, não vou lembrar agora o nome daquilo. Por quê? A palha ela é leve, ela não tem raiz, ela não tem estrutura, ela vai para onde o vento sopra, ela tá indo. Ou seja, uma pessoa que não tem raiz, que não sabe quem é, que não tem uma identidade formada, ela pode acordar feliz, mas no primeiro feia que ela escuta, já acabou com o meu dia. A primeira fechada no trânsito, eu já fiquei enlouquecida. Gente, eu tenho esse problema no trânsito, eu tenho. Mas eu tô trabalhando nisso. Essa pessoa, ela é dominada pelas emoções dela. Essa pessoa, ela é dominada pela raiva que ela sentiu, pela alegria que ela sentiu. Ela vive de emoção em emoção, de momento em momento. E não é isso que Deus quer. Quando a gente tem o nosso objetivo cravado, quando você olha para a mesma direção e é para lá que você quer ir, não importa o que vai acontecer no caminho, você tem um objetivo, você vai para aquela direção. Não importa se você para, se você cai, se você bate, mas você está indo para aquela direção. Então o vento não te leva para qualquer lugar, porque você tem um objetivo. Se a sua intenção, se a sua vontade é servir a Deus, é obedecer a Deus e agradar a Deus, você tem um objetivo. Então você precisa andar nessa direção e não deixar o vento te tirar do foco. Então a gente precisa ter bem estabelecido o que nós queremos. Queremos agradar a Deus? Então Deus ele se agrada quando eu sou paciente. Deus ele se agrada quando eu respondo o que é necessário responder, mas de uma maneira amável. Quando eu renuncio à minha vontade de querer gritar, brigar e eu decido respirar, pensar bem e responder o certo. Às vezes silenciar estrategicamente. Então assim, são essas pequenas coisas que vão nos aproximando de Deus. E quando a gente faz isso intencionalmente, querendo agradá-lo, e a gente se alimenta da palavra dele, a gente está sendo renovado. E as nossas folhas não vão murchar. Os frutos, eles vão vir no tempo certo. O fruto que nós geramos, ele não é pra gente. Ele vai ser sempre pro outro. O abrigo que nós fornecemos com a sombra é para o outro. O nosso alimento é luz e água. A água corrente aqui é a palavra de Deus. A luz é Deus. Então, a gente se alimenta de Deus para agradar a Deus. Eu acho que esse foi um ótimo primeiro passo. A gente vai falar muito sobre o Salmo 1 conforme formos estudando os outros. E lembra desses 3 pilares. Isso vai estar em todos os estudos. Escolhas, influência e a vontade de Deus. Agradar a Deus. Eu espero do fundo do coração que essa sementinha aqui, ó, ela caia em solo fértil e que você fortaleça a sua raiz e frutifique no tempo certo, que você seja renovado todos os dias por essas águas correntes, que vêm direto do trono de Deus. E, enfim, nos vemos no próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. Se você leu, estudou, se você tem uma opinião diferente, uma visão diferente, por favor, deixe nos comentários. Vai ser ótimo. Lembre-se que eu não tô aqui ensinando nada, eu só tô dividindo o que
eu estou dividindo o que eu tenho aprendido dentro de casa e que o Senhor tem me entregado. Eu acredito que a gente precisa sim passar adiante, ok? Até o próximo vídeo, até o próximo estudo e não deixe de ler, gente, por favor.